Boa tarde, amados no Senhor. Filhas e filhos de Deus, queridos em Cristo Jesus, nosso Salvador. Aqui estamos nós, mais uma vez, como sempre, em presença do Espírito Santo, fazendo a obra do Senhor. O tempo está cumprido. Virando a câmara, tomar o primeiro café do dia. Primeiro coffee do dia. Lala perguntou se esse café é de paz. De muita paz. Como diz aí o povo de Moçambique, muita paz. Então, nossa vinda é de muita paz. Não é de paz, não, de muita paz. E o café... Hoje não vim para derrubar mais um rei no meu café. O meu café hoje não veio para... Não tomei o café agora para derrubar mais um embondeiro, não. Uma fortaleza do inferno. Não vi destruir uma águia das águias da terra, sem somente as águias do ar. Hosana, Hosana, Hosana. Suspiraram do livramento, né? Graças a Deus. Aqui estamos mais uma vez, como sempre. Sabem, há um espanto na terra a respeito do crescimento da igreja de momento, que eu disse que é muito mais do que uma igreja. Eu falei que eu não vos trouxe uma igreja, mas muito mais do que uma igreja. E se é muito mais do que uma igreja, então é um reino. E não é reino da terra, nem tampouco o reino das trevas. Reino dos céus, estou me referindo dos céus de Deus. Então, é o reino de Deus. O reino do Filho de Deus. O reino de Jesus Cristo. Ok? O reino do Pai. O reino do Espírito Santo. Eu vos trouxe um reino. E o crescimento espanta seus oponentes, porquanto os opositores teriam subestimado esta árvore. Os adversários, os opositores subestimaram, desprezaram a semente que teria sido lançada na terra. Desafiaram-nos, subestimaram-nos, desprezaram-nos e nos humilharam. E depois saíram da fase da subestimação para a fase de guerra. E na guerra vieram com toda a força e fúria para tentarem arrancar a árvore. Se esforçaram de tudo. Cercaram-nos como abelhas. Tornaram a nos cercar. E nos cercaram como abelhas. E eles se apagaram como fogo de espinho. Porque em nome de Jesus, nós os despedaçamos.
Ouvistes? Primeiro subestimaram, desprezaram, humilharam, zombaram. Depois viram que nós estávamos a continuar a trabalhar, a edificar a casa, então vieram para destruir a casa. E nós edificamos a primeira casa. E disseram, primeira casa é quase que nada. Nada porque não vai caber para toda a humanidade. Então, algumas pessoas e poucas pessoas vão encontrar abrigo nessa casa e nós vamos encher a casa com serpentes. E ele vai se enganar e vai pensar que ele venceu, que tem multidões, a casa está cheia, afinal de contas, mais escorpiões do que peixes, mais serpentes do que peixes. E assim, nós compreendemos os intentos do Senhor. Temos a mente de Cristo. E nos foi revelado o que estava a acontecer entre nós. E nós precisávamos partir para edificar a segunda casa. E eles se opuseram. Assopraram ventos. Correram rios. Queriam derribar a primeira casa. Mas não conseguiram. E enquanto eles atacavam a primeira casa, nós estávamos não somente na defensiva e também na ofensiva. Isto é, estávamos a proteger a casa que a gente teria edificado durante 18 anos e também estávamos a edificar a segunda casa. No segundo céu. Saímos do primeiro céu para o segundo céu. Defendíamos a casa do primeiro céu e também construíamos a casa do segundo céu. Quando eles menos esperavam, a segunda casa, a obra terminou. Mas quando eles viram que a obra terminou, então trouxeram uma fortaleza do terceiro céu e abaixou para a segunda casa. E veio para destruir a segunda casa. E fizeram tudo. Enquanto eles estavam a trabalhar para destruírem a segunda casa, nós estávamos a edificar a terceira casa. E houve guerras, assopraram ventos. Fizeram tudo para derribar a segunda casa. Alugaram o Balaão do leste, chamado Vladimir Putin, juntamente com suas fortalezas, e vieram para tentar destruir a casa que a gente teria construído. Enquanto eles atacavam a segunda casa, nós estávamos a edificar a terceira casa. E quando eles viram que aquela fortaleza que teria vindo ajudar os poderes das trevas no epicentro da guerra, no território do conflito, então viram que nada foi possível e que estavam a perder tempo à toa e que a guerra poderia entrar no território deles. Aqueles se retiraram. O urso se retirou da guerra e voltou para a sua terra. E nós tomamos, aleluia, aquele território. E aquele território se tornou nosso. E agora, a guerra, não mais para destruir a segunda casa, mas para impedir a construção da terceira casa. Nesse momento que eu vos falo, há um conflito nas regiões celestiais. Há um conflito no terceiro céu. A guerra contra as águias, quer do Oriente como do Leste, do Norte, aliás. As águias do Oriente e as águias do Norte estão a se mover em torno, aleluia, do reino de Deus para impedir a construção da terceira casa e a última. E vai haver grandes conflitos neste terceiro céu. E já começaram. E por isso, se você ver
as notícias não são boas. Não estamos mais no ouvireis rumores de guerra somente. Também estamos a ouvir guerras. Os reis estão a tombar. Os barcos estão a naufragar. É incrível. O conflito mundial à vista. As potências já começam a se ameaçar. Daqui a pouco vão se mexer, vão se atacar. E nós continuaremos a edificar a nossa terceira casa. Custe o que custar. E ela vai terminar. Então, essa é a sua introdução que eu dei. Não sei se você entendeu. Mas eu fiz uma pergunta. Falei assim, que o meu tema seria que o espanto do mundo no tocante ao crescimento do reino de Deus na terra, que é a igreja, a salvação de todas as nações. As pessoas dizem, mas essa igreja é nova. Até nem mesmo as igrejas que estão há séculos têm o que essa igreja está a ter, a proeminência, o crescimento, o tomar das posições ou então dos territórios, a manifestação do poder de Deus. Não. Vocês não entenderam. Somente o reino de Deus é que cresce desse jeito. Nem tudo que se chama igreja tem reino de Deus. Tem igrejas sem o reino de Deus. E se a igreja não tem o reino de Deus, então tem o reino de quê? Do diabo. Porque os dois mundos espirituais controlam ou lutam para controlar a terra. A terra não está livre, nunca ficará livre do mundo espiritual. Nunca! A terra nunca vai se ver livre da sujeição num dos mundos espirituais. Se existir o reino de Deus na sua plenitude, a terra se sujeita ao reino de Deus. Se existir o reino do diabo ou das trevas na sua plenitude, a terra se sujeitará ao reino das trevas. Sempre foi assim. No jardim do Éden havia o reino de Deus pleno e a terra estava sujeita ao reino de Deus. E o representante do reino de Deus, que era o homem, o Adão, sujeitava, reinava sobre todas as coisas, sob o comando dos céus. Ok? Mas desde o dia que desobedeceram os céus e obedeceram às trevas, então se tornaram sujeitados das trevas, ou então escravos do diabo. E Deus se retirou no meio deles. Agora eu vos trouxe outra vez o reino. Importa que esse reino cresça, para que a terra toda se sujeite ao reino de Deus. Por isso vocês estão a ver o crescimento desta igreja. Está a se cumprir a parábola de Jesus Cristo. Jesus disse duas parábolas no tocante ao reino de Deus. Diz assim, no versículo, aliás, no capítulo número 13, versículo 18. E dizia, a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei. Disse Jesus, o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou-a na sua horta e cresceu e fez-se grande árvore e nos seus ramos se aninharam as aves do céu. Dizia outra parábola, também a que compararei o reino de Deus. Disse Jesus, o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha, até que tudo levedou-se. Ok? Vocês estão espantados com o crescimento da STN, SJ. Vocês ainda não viram nada. A STN, SJ ainda não cresceu. O que vocês estão a ver é o princípio do crescimento. Ouviu? Jesus disse que o reino de Deus é comparado, ou então é semelhante, a um grão
da mostarda, e o grão da mostarda é o grão mais inferior de todos os grãos, pelo menos o que eu já vi com os meus olhos. Eu, como estou a ver naquelas igrejas que usam essas coisas todas aí, conheci o grão de mostarda nessa sinagoga aí, onde roubam as pessoas com a palavra de Deus. Se ele cair agora, você não vai achar. É tão pequenininho esse grão, que não pode ser visto assim mais ou menos se ele cair no chão. Para procurar com muito cuidado, para senão não acha. Então, o grão mais pequeno que existe é o que Jesus tomou como comparação. Por que Jesus não escolheu o grão mais ou menos do café, a semente como do milho, mandioca, banana, jinguba, maçambala, trigo? Por quê? Porque Jesus escolheu o grão mais pequeno, que quando ele crescer, se torna a árvore mais grande. Jinguba não se torna a erva mais grande, nem planta se torna, termina como erva. O milho se torna uma planta pequena. Maçambala, trigo, idem. Mas Jesus escolheu o grão de mostarda. Não foi em vão que Jesus escolheu esse grão. A mais pequena das sementes, que se tornará a mais grande das árvores. É muito forte. Veja só, por exemplo, quando fala do reino de Deus, o profeta diz assim: teu princípio terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá extremamente e grande. Pois Deus toma as coisas pequenas para as fazer grandes. E quando Deus fazer isso, Ele confunde os grandes. Deus toma as coisas loucas para fazê-las sábias, para confundir os sábios. Deus toma as coisas que não são e as faz sendo coisas que são, para confundir as que são. As desprezíveis, para confundir as soberbas, as que dizem ser, as que dizem eu, nós. Ouviu como Deus, Ele trabalha? Por isso Jesus escolheu o grão de mostarda para comparar ao reino de Deus. Assim é o reino de Deus. Começa pequeno, começa pequenininho e será desprezado pelos grandes da terra, pelos reinos dos homens, pelo reino do diabo, que é tão grande. O reino dos homens tem níveis, tem reinos mais grandes que os outros, até chegar no topo, que tem a plenitude do mundo. Ouviu? E quando esses reinos dos homens, o reino de Angola, o reino da quem? Vamos fazendo os reinos como toda a organização, organizações políticas, organizações religiosas, nações, continentes, sei lá. Depois vem o mundo, que é o reino das trevas, que controla o mundo, como está escrito que o mundo jaz no maligno. Mas vamos comparar como que cada organização é um reino. Igrejas são reinos, mas se Deus não está lá, então não é reino dos céus, é reino dos homens, sob escravidão e sujeição do reino do diabo. Quando viram, vamos falar primeiro das igrejas. Quando esta igreja começou, sem o reino, quando esta igreja começou, somente com a vocação, com a graça, sem ainda frutos, vai ter frutos como? Achas que todos que se aperceberam do começo dessa igreja tremeram? Não, ninguém tremeu.
ninguém tremeu, os bruxos desprezaram, as igrejas zombaram. Se agora em 2022 os pentecas zombaram, quando já o reino tinha se manifestado, como só estávamos na primeira parte da manifestação do reino, estavam a zombar, estavam a dizer, você está a começar agora, nós somos seculares, pá. Nós estamos não sei quantos anos, você é um miúdo, você está a começar agora, quer desafiar, quer afrontar uma grande igreja. Agora imagine, estou a falar isso que aconteceu em 2022, imagine em 2004. Em 2004, este grão da mostarda foi lançada na terra. Há 22 anos atrás. Esse grão foi lançado na terra. E os inimigos do reino do diabo, do reino dos homens, zombaram, desprezaram. Zombaram-nos como zombaram Anemias. Anemias disseram, o que estes fracos judeus vieram fazer? Vão conseguir edificar os muros? Conseguirão tirar o entulho e depois levantar os muros? Desprezo. Eles também teriam dito isso. Eu me lembro que um grande feiticeiro mandou um recado dizendo assim, e diz assim, nós estamos avivados há milhares de anos e tu dizes que trouxeste avivamento? Quem és tu para nos remover? Em outras palavras, para você avivar o mundo, tu tens que destruir-nos nós que estamos a reinar. Para você estabelecer o reino na terra, tens que acabar conosco. E para acabares conosco, tens que nos vencer. E para nos vencer, não será fácil. Tens que ser homem. Queremos ver isso. Desafio, duelo. E eu respondi, esperem, estou a vir aí. Desprezaram a igreja que começou num quintal pobre. Desprezaram a igreja, o grão que foi semeado na terra. E primeiro só desprezaram. Mais tarde cercaram a erva, ou a árvore. Cercaram a árvore, vieram com os machados, vieram com todo tipo de ataque, assopraram ventos, vieram para derribar a árvore. Mas a árvore resistiu o deserto, resistiu a secura, resistiu às investidas, às tempestades, os terremotos, os furacões, resistiu tudo. Ok? E a árvore começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. Ainda continuavam a atacar e também a desprezar. Atacavam, desprezavam. Depois a árvore deu os primeiros frutos. Quando a árvore deu os primeiros frutos, se manifestou o reino aos humanos. E o primeiro grupo pôde achar salvação. E o primeiro grupo encontrou refúgio, descanso, repouso, sustento, segurança debaixo desta árvore. Mas deu poucos frutos porque era nova a árvore. E precisava crescer e alcançar, aleluia, o terceiro céu. Quando a árvore chegou no primeiro céu, deu os primeiros frutos. E eles pensaram que a gente ia descansar. Eles pensaram que a gente ia repousar e se contentarmos com os primeiros frutos. Continuamos a trabalhar na árvore. E a árvore cresceu mais. Cresceu, agora a árvore chegou no segundo céu. E quando chegou no segundo céu, os poderes do terceiro céu abaixaram para virem cortar seus frutos. Para destruírem os frutos. Para impedir a colheita. Por isso não houve colheita quando chegamos no segundo céu. Não que os frutos apodreceram ou deixaram cair. Não. Foram subentendidas, a sua colheita foi subentendida. E agora, nos preparamos para a segunda colheita, pois eles desistiram. Eles não aguentaram, não conseguiram impedir a colheita. E agora, é isso que vocês estão a ver. Vocês estão espantados, o mundo está espantado, mas como é que essa igreja? É o reino de Deus, isso não é igreja, isso é reino. Pequena sua semente, que se transformou depois é uma árvore, porque a semente, se cair por terra, se não morrer, fica ele só. Ela morreu e brotou, e germinou, e cresceu, e deu os primeiros frutos. Agora está a dar os segundos frutos, pô. A segunda colheita. Assim acontece também nas árvores.
Tem a primeira colheita, tem a segunda colheita. E vai ter a terceira colheita. Ah, ó terra, estão espantados em pouco tempo. Ela até demorou muito. Demorou muito. Porque estamos a falar em 2022 para termos a segunda colheita, a segunda manifestação do reino, o segundo crescimento do reino. O reino é semelhante a 3 medidas, reino de Deus, de farinha, que uma mulher introduz nela um pouco de fermento e depois vai crescer. E o reino se manifestou há 4 anos atrás. E agora o reino, há 4 anos atrás, começou a crescer. Começou a crescer. Por isso, agora nós estamos em outras nações até que não falam português. Somos ouvidos, acompanhados, seguidos por outros povos. Estamos a discipular, inclusive, povos que não falam português. Estão expectantes à espera da igreja que chegue até lá. Já temos homens a serem preparados para se moverem no tempo próprio para irem trazer o reino de Deus naqueles países. Ouviram? Estamos a crescer. Enquanto o reino de Deus cresce, o reino dos homens se afunda. Porque os dois reinos não podem reinar o mesmo território. O que vai acontecer, já falei desde o monte, é discutirem o território. E a discussão é com guerra. Aquele que vencer é que vai se tornar o Senhor. Aquele que vencer é que vai tomar os territórios. Aquele que vencer é que vai se apoderar do território. O reino que vencer vai escravizar, vai sujeitar o outro reino. Ok? Então vocês estão a falir. Estados Unidos da América, se vocês não sabiam, as igrejas evangélicas estão em uma decadência terrível. Nunca isso existiu. Nunca. Mais não sei de quantas mil igrejas foram fechadas só em 2025. Espera-se fechar mais de 50 mil igrejas nos próximos anos. Segundo os relatores que alguém nos mandou ontem, uma informação. Nos próximos anos, mais de 50 mil igrejas se fecharão na América. Mas por quê? Falência. Por que as igrejas estão a falir? Por causa da manifestação do reino de Deus. Oh, mas o reino não chegou lá, como é que estão? Sim, o reino mesmo não chegando lá, mas a manifestação nesse território, a confusão nesse território, já se pode sentir os ares, o calor, as orações, as potestades estão a cair, o epicentro aqui, mas a guerra é mundial. O epicentro aqui, o território do conflito aqui, mas a guerra é mundial. Porque é o reino de Satanás que cobre o mundo todo a defender o seu reino. E os reinos dos homens estão dentro do reino de Satanás. Mais de 15 mil fecharam em 2025. E nos próximos anos, segundo esse relatório, mais de 50 mil igrejas estão a fechar. As pessoas estão a abandonar as igrejas. Os pastores não têm dinheiro para pagar as contas. Estão a fechar as igrejas. Estão a falir. Aqueles que eram os homens mais ricos do mundo no Evangelho, lá na América, estão em falência, como o dólar. O dólar está em falência. Ben-Hinn e outros, T.D. Jakes, aquele Joel aí, que dizem que é a maior igreja da América. Cadeiras vazias, falência, está em dívida. Mais de 100 milhões de dólares que ele perdeu. Ouviu? O povo despertou, o povo descobriu que esses são bandidos. Eles escravizaram-nos. Não existe bênção nenhuma. Ouviram? Fala-se em aproximadamente 100 mil vão cair. Eu falei em 50 mil. 100 mil nos próximos anos vão cair. Isso é só na América. Agora controla na África. Na Europa já não se fala. Na Europa, até as igrejas católicas estão a fechar. Estão a transformá-las em discotecas, não sei o que de amigos, restaurantes, tudo isso. Os templos estão a ser alugados porque não tem povo, não tem como manter os monumentos, não tem como manter os impostos. Então, o que eles estão a fazer? É alugar as igrejas.
E isso tudo vai se sentir no Brasil. No Brasil, as igrejas, a Assembleia de Deus estão em choque, escândalo, estão se dividindo, é guerra nos altares, estão se desmembrando. Grandes movimentos que eram coisas agora desmembrados. É isso aí que o reino trouxe. Aqui mesmo na Angola. Vocês não escapareis, não. Reverendos estão a ser feridos, estão todos a andar de muletas, todos doentes, e vão morrer nos próximos dias. Aleluia. É o reino de Deus que se manifestou. Nem a prostituta mãe escapou. A igreja católica está em falência no mundo. Falência, os padres estão a passar mal, estão a mendigar, uns estão a abandonar, estão a madres, estão a fugir, estão a ir nas suas casas, estão a ser dispensadas, porque há fome nos conventos. E alguém vai dizer, quem te deu essa notícia? Próprias madres é que me deram essa notícia. Você está fora, você não sabe nada, você é um idiota. Quem está lá que está a falar isso? Ok? Falência. Sobre falência, porquanto o reino se manifestou. E os nossos inimigos andam atentos à espera, estavam a celebrar a nossa derrota. Acordaram no ano 2026 com uma explosão, um crescimento tremendo. Não que em 2024 nós tínhamos descrescidos. Não, estávamos em uma batalha, o crescimento teria diminuído. Por causa desse poder que eu falei do terceiro céu que vinha abaixar para vir impedir a colheita do segundo céu. Então houve guerras, a vontade era destruir a casa, não conseguiram destruir. E assim, agora foram vencidos, fugiram. E voltamos outra vez, aleluia, no ritmo antigo do crescimento. E aqueles que estavam a esperar a derrota do reino de Deus, aqueles que estavam a dizer, olha, as igrejas deles estão a ficar vazias, olha, as igrejas deles estão a ficar vazias, olha, as pessoas estão a lhe abandonar, venha ver com os teus olhos. 2026 é o ano da Estene, o ano da explosão, o ano do crescimento. Sim, 2026, resista a isso. 2026, 2027, 2028, crescimento, explosão no mundo, glória a Jesus. E quando vier o eclipse, aquele dia que eu vos falei da tentação, o dia para irmos buscar a glória da segunda casa, o brilho do sol, também vão dizer, viu? E agora eu já avisei ao povo que se chama pelo nome do Senhor, haverá tentação, haverá prova, não será o fim, mas quando nós voltarmos, então todos os pequeninos serão congregados e a explosão será nos quatro cantos da terra e o nome de Jesus será grande. No lugar que o nome de Jesus foi blasfemado por causa da igreja, agora o nome do Senhor será grande, exaltado, magnificado em todas as nações, nos quatro cantos da terra, por causa do reino que se manifestou na sua igreja. Não foi a igreja que gerou o reino é que gerou a igreja. Aleluia. Por isso o reino dos céus veio para bater o reino dos filhos dos homens. Veio para bater, agora nós não estamos a discutir o reino com as igrejas. Já não, ficaram para trás. Agora entre eles se bondem. Viu? Quando eles são vencidos, agora há conflito entre eles. Nós estamos a discutir o reino com os reis da terra. Se você ver que o reino de Deus está dividido em três partes. O reino, aliás, todos os reinos. Todos os reinos. O reino dos homens está dividido em três partes. Nações, o mundo, no espírito físico. Três partes. Por isso você tem os tribunais, tem o parlamento e tem depois o quê? Os palácios ou então as presidências, sei lá, os reis, que é o primeiro poder. Viu? São três poderes. Você está pensando que é em vão que existem esses três poderes? O poder legislativo, aliás, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, que é, em vários países, chama-se executivo aqui como semi-presidencialista. Não sei se estou a falar certo ou não. Então, por isso aqui é o presidente da República. E todos os outros são as auxiliares do presidente da República. Estão a entender? A mesma coisa está no Brasil também. Esse modelo igual do Brasil, América, ok? Diferente de Portugal.
Maranata! Yahena Masa! Ouviu? O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e meteu no seu quintal. A mais pequena de todas as sementes e cresceu e se tornou a maior de todas as hortaliças da terra. E esta árvore é semelhante à árvore que se manifestou agora, é semelhante à árvore da visão de Nabucodonosor. Não será cortada essa, mas que vai crescer, vai crescer, vai crescer até no topo do céu. E os seus ramos serão vistos até nos confins da terra. Aleluia! O topo do céu, o terceiro céu. E ela está a crescer. Já alcançou o segundo céu. Já entrou no terceiro. Ainda não dominou o terceiro céu. Mas o crescimento é explosivo. E o povo que estava em trevas vão já começaram a ver luz. Enquanto a árvore vai crescendo, também a luz vai aumentando. Até ter o brilho completo do sol, do dia completo, que é a plenitude do sol, a plenitude do reino, aonde todos os povos da terra vão ver luz. Até os que habitam na região e sombra da morte vão ver luz. O que é que vocês acham? Vocês estão espantados? É guerra, é no campo de batalha. O homem está a ter as conquistas no campo de batalha. Você não está a pensar que é? Que é uma magia, é um pacto que se foi fazer com o diabo? Se fosse pacto, não estaria a destruir o reino dos homens, que também são do diabo. Diabo não se levanta contra o diabo. Só o reino de Deus é que destrói o reino de Satanás. O reino de Satanás não destrói o reino de Satanás. Tem irmandade, tem comunhão, tem comunismo, tem unidade, tem amizade, tem paz. Mas não há paz entre a luz e as trevas. E por isso já começou. Eu disse desde o monte, nada vai escapar. Quem poderia imaginar a nação americana, a nação da riqueza, a nação evangélica, a nação da prosperidade, a nação que tem o poder mundial, o segredo do mundo, suas igrejas a falirem? As igrejas evangélicas que eram lotadas. Você sabe, quando existiam aqueles movimentos aí, hoje estão a fechar as igrejas. Nos próximos anos, mais de 100.000. Olha só. O Didi trouxe um pássaro aí a fazer barulho. Tchaga, 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 tchaga. É? O que eu vou vos fazer? Não é coisa boa, não? Então, nós já não estamos a discutir o reino com vocês, ó crentes desviados, ou muçulmanos, ou católicos, ou budistas. Não, vocês ficaram para trás. Estamos a discutir o reino com os vossos patrões. Olha, ouviram, né? Estamos a discutir o reino com vossos patrões, com vossos pais, com os reis da terra. E por isso os reis começaram a tombar. Eu vos falei que vão tombar. Já começaram a tombar. É uma coisa inédita. Na terra. Não há paz na terra. A paz foi tirada na terra. Guerra um contra o outro. E agora? O que fazer? É só vocês olharem e assistirem ao crescimento do reino de Deus. Porque quem se opor, quem se colocar à frente dele, vai ser destornado. Qualquer um que parar à frente dessa locomotiva vai virar pó. Qualquer que parar à frente dessa locomotiva vai virar pó. E quem se atirar em cima dele vai ficar em pedaço. E aquele a quem o veículo passar em cima dele, pó puro. E os reis da terra que me esperem. Já entrei no vosso território. Não estou lá fora do território. Já estou lá no sol. Já estou a marchar com uma arma bem grande. Aleluia! O barco virou, o barco virou, o barco virou por causa de Elias. Aleluia! Eles pensavam que era brincadeira que eu falava. Eles diziam, mas esse homem aqui também fala à toa, cada coisa que ele fala. E agora? Se eu falo à toa, então. Olha as igrejas do diabo a falirem. Olha os que achavam que eram invencíveis. Olha os referendos de Angola. Olha os chamados poderosos. Olha os políticos. Olha os assassinos a tombarem. Olha para isso. Olha os reis. Olha os embondeiros a serem cortados. E todos vão ser cortados. Todos
todos, somente aqueles que derem frutos dignos de arrependimento, vão escapar da ira de Elias. Estão a entender? Agora estamos no território dos reis. Deixamos a Jezabel para trás. Deixamos os profetas de Baal para trás e ordenamos que entre eles se comam um ao outro. Os mais fortes se apoderem dos outros, destroem, sim, porque tiramos a paz da terra e ordenamos que entre eles entrem em guerra. E agora nós estamos a perseguir os reis da terra. Sim, os 4 ventos do céu vão tombar os 4 ventos do céu. Nenhum vai escapar. Todos eles serão subjugados e o reino dos homens vão passar para Cristo, porque Jesus é o dono desse território. Com as suas mãos ele fez esse território. Todo mundo, todas as coisas que existem, que se podem tocar, sentir, é obra das mãos do Filho de Deus, porque assim está escrito, nada que foi feito, senão que tudo foi feito por ele. E agora ele voltou para vir recuperar a sua herança, o seu território, a sua terra, o seu reino, que vocês se apoderaram. E agora os vinhateiros maus já estão a se bondar entre eles. Estão a se matar entre eles vinhateiros maus. Ninguém vai escapar. Falência com eles. Aleluia. E o povo vai acordando. E quando o povo acordar, entra no reino. Quando despertar, entra no reino. E essa casa é inabalável. É fortaleza que não pode ser destruída. Como disse o dono da casa. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. Desespero total na terra, discutindo o terceiro céu com os reis da terra, sujeitando o segundo céu da igreja prostituta mãe católica romana, sujeitando o primeiro céu das igrejas evangélicas, protestantes e todos os outros movimentos. E agora, discutindo o reino com os reis da terra. Já começaram a caírem. Já começaram a tombarem. Aleluia! Importa que a árvore cresça até o terceiro céu. Importa que a terceira casa seja edificada. Importa que a glória de Deus enche toda a terra. Importa que os 7 montes sejam derribados. Sim, porque assim está escrito. Quem és tu, ó monte grande, diante de Elias? Não é mais Zorobabel agora. Serás arrasado como uma campina. Serás destruído como uma campina. Mas então esse é quem que despreza o dia das coisas pequenas. Vocês verão o prumo, aleluia, nas mãos de Zorobabel. Oh, os 7 espíritos, o castiçal de ouro, a plenitude do Espírito Santo, o poder do alto. Como disse Jesus, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, para poder, aleluia, se vingar dos seus inimigos, para poder sujeitar todos debaixo deste céu. Até as águias não vão escapar, porquanto desta vez também eles vão ser jogados no abismo, porque o tempo deles chegou. Vamos varrer a era do Senhor, vamos limpar a era do Senhor, nos céus e na terra. Nos céus e na terra, limpeza. Tem que limpar a era do Senhor, ajuntar os trigos nos celeiros eternos e também ajuntar o joio, aleluia, para ser queimado com fogo que jamais vai se apagar. Discutir o território com os reis. Um dia discutimos com os profetas de Baal e todos foram derrotados. E a sua mãe lhes deu cobertura. Entramos na guerra, discutimos o território com a mãe deles. A mãe foi derrotada e os seus maridos lhes deram cobertura. Agora estamos a discutir o reino com seus amantes e todos vão cair juntos. Todos vão cair juntos. Quem dá cobertura, sim, quando ele cair, cai com aquele que ele acobertou. Então podem lhes dar cobertura para sobreviverem um tempinho do tempo. Mas uma coisa eu quero vos dizer, nada vai escapar, porque desta vez Elias não veio receber metade do salário. Elias veio buscar tudo. Tudo, tudo, tudo. Que significa todo o reino. Veio resgatar todo o reino. E ele estava dizendo, não deixa só os outros, pelo menos também um bocado. Esse homem é muito ambicioso. Sim, é tudo. Toma o teu trono.
Toma o teu trono, toma o teu trono. Eles queriam que eu lhes deixasse uma parcela. Eles queriam que eu tomasse pelo menos só 2 territórios ou 2 céus, construísse 2 casas e deixasse o 3º céu para eles. E deixasse o último território para eles. Não. Senão a China, a América e as suas influências, os países comunistas não se converteriam. Se não se destruir o 4º e o 5º monte, os países comunistas não se convertem. Estão a entender? Porque os comunistas estão nesses 2 primeiros montes do céu, do 3º céu. Estão a entender? Todos que têm alianças com a China e o Japão, esses povos são escravos do comunismo. Marx fez um pacto muito grande. Alcançou uma dimensão incrível no Sol. E todos que seguiram as suas políticas entraram nesse pacto, assim como os soviéticos, assim como os chineses. Ambos lideram o movimento comunista da Terra, chamado movimento ateu, anti-Deus, inimigos de Deus. E várias nações estão conectadas no comunismo soviético e chinês. E eles dão cobertura às pequenas nações, os pequenos, como é que se chama? As pequenas nações. Eles como os pais grandes e dão cobertura a Angola, Venezuela, Cuba, partidos como o PT. Ok? Moçambique, Guiné-Bissau. Quase toda a África agora seguiu o rumo do quem? Dos comunistas. África do Sul, todos esses aí. Estás a ver que os comunistas estão acima do Ocidente? Não é brincadeira, não. Então, como se converteriam essas nações, o povo dessas nações? Mesmo sendo vencidos, eles lhes deram cobertura. Por isso é preciso derrotar esses montes também. Agora entenderam porque um país comunista foi atacado? Está a tremer? Sim, é a destruição das fortalezas, aleluia, dos montes comunistas. Olha, Adriano conseguiu acrescentar a palavra que eu estava a procurar. Pequenos países satélites, sob cobertura dos comunistas. Caiu o chefe, aqui embaixo é fuga. E agora está aí a guerra contra os comunistas. Ainda bem que vocês que não são comunistas, o vosso monte é o último, que é a América. Ainda bem. Entenderam por que entrou um republicano no poder? Para destruir o comunismo da Terra. Aleluia. Vocês não deram conta que o Trump só ataca nações comunistas? Mesmo nas tarifas? Brasil, por causa do Lula. A China. Olha, então, não se esqueçam. O reino é de Jesus. A Índia não tem nada de comunismo. A Índia está acima do quê? Dos 2 montes comunistas. É só tocar no quem?
nas coisas que Satanás controla, começa a reagir já. Um barulho aqui infernal atrás. Aí na bomba de água. E ninguém está aqui, eu não sei se deixaram isso aberto alguma. Toma o teu trono. E eu não entendo essas coisas também. Amém? Já caiu. Então, terminando a minha mensagem, o crescimento que vocês estão a ver é o resultado das vitórias espirituais do homem que fazem com que o reino cresça. Quando você abalar um poder, então o reino chega até lá. Aonde você não venceu, o reino não chegou lá. E a colheita começa com os primeiros e vai subindo. Vai subindo até nos confins da terra. Estão a entender por que o crescimento? Vocês estão espantados. Mas como assim? Sim. A árvore aonde caiu, aí onde caiu vai ficar. O que o homem semear é o que ele vai colher. Foi semeada essa semente, brotou, germinou, cresceu, deu fruto. Tem que escolher. Inevitavelmente. Então, se preparem para a outra. Eles ainda não viram o crescimento. Estão a falar que essa igreja está a crescer assustadamente. Não. Esse é o primeiro crescimento. É a primeira colheita que vocês estão a ver. É a mesma. Dá 4 anos. É a mesma. Agora vocês vão ver a avalanche, a mudança do paradigma. Como dizem aqui os comunistas de Angola. A mudança do paradigma. A mudança da colheita. O aumento da glória. O aumento do nível da colheita dos frutos. Vai acontecer. E vocês ficareis mudos e surdos. Mas ainda assim não será o fim. Porque precisamos chegar até a terceira colheita. Aleluia! A última, que vai nos levar até ao anticristo. Que vai nos levar até a grande tribulação. Então, não se manifestou uma igreja. Muito mais do que uma igreja. É o reino de Deus na terra. E Jesus disse que quem bater sobre essa rocha vai ficar em pedaço. E aquele a quem essa rocha cair vai virar pó. Estão a entender? Essa casa não se destrói. Ninguém consegue destruir essa casa. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno jamais vão prevalecer. Por isso, qualquer tentativa para tentar destruir o reino de Deus ajudarão o mesmo reino a crescer. 3 medidas de farinha, introduzindo nelas um pouco de fermento. Então vem bater a farinha. Bate. Muita porrada vai levedar toda a massa. Aqueles que um dia atacaram essa igreja em 2022 se arrependeram de terem feito isso. Aqueles que atacaram Elias em 2022 se arrependeram de terem feito isso. Hoje estão desunidos, separados, não existe mais a tal chamada coesão, estão doentes. Sim. Para não falar os que morreram. Todos os dias estão aí a enterrar os cadáveres. Os blasfemadores, todos os dias. Tem óbito. Ouves? E agora? 3 medidas de farinha com um pouco de fermento. E fará levedar toda a massa. Muita porrada na massa. Vocês estão a pensar que estão a dar porrada, afinal estão a ajudar a massa a crescer. A mulher é inteligente. A mulher é muito inteligente. Introduziu, escondeu 3 medidas. Aliás, fermento no meio do quê? Da massa. Vocês não viram? E ele vos chamou, venha para a guerra. E vocês todos loucos, idiotas, e vieram, começaram a atacar. E ele disse, me ajudem, me ajudem, me ajudem. Vocês vieram me ajudar. E agora estou a chamar os vossos reis para me ajudar. Assim como a prostituta filha me ajudou a chegar até aqui, eu estou a chamar ou a prostituta mãe, ou os seus amantes. A mãe já é difícil me atacar porque
Ele já morreu. Só pode ser os amantes dele. Então, que os amantes se levantem, me perseguem. Há uma mentira que está a girar aí entre eles e diz assim: ele ninguém que está lhe conseguindo, não estão a lhe matar porque se tornou uma figura mundial. Mentirosos, seus hipócritas, covardes. Agora essa é a mentira que vocês estão a usar. Vocês têm vergonha, não sabem como se defenderem diante do povo. Eu vos humilhei, né? Eu disse que eu vou vos humilhar. Aleluia. Ouviu? Agora estão a usar uma mentira aí. Não, porquanto ele agora é conhecido a nível internacional, por isso não estão a lhe matar. Mentira! Eu venho vos atacar desde 2011. Era um desconhecido. Por que vocês não me mataram em 2011? Em 2011 vocês mandaram agentes de serviços secretos à minha volta, armados. Eu lhes chutei. Vocês mandaram homens lá nas matas onde eu estava, em Magocola. Ficaram lá nas matas escondidos. Por que não apareceram na tenda e me dispararam? 2011 eu era uma figura desconhecida. Nem mesmo na Viana alguém me conhecia. Eu era um desconhecido. E eu já rugi quando eu era menino. Vocês não me mataram? Quando eu estava no monte, ninguém me conhecia. Vocês sabiam o meu endereço? Vocês não me mataram? Hoje agora, falsa justificação. Quem é que vai acreditar nisso? São os vossos escravos, sim. Mas o povo vai despertar. Ok? Não dão crédito a essa mentira aí. Porque o regime pode matar famoso, desconhecido, tudo ele mata. Quantos famosos foram destruídos? Quando vocês estão a dizer que não estão a conseguir lhe matar, ou não estão a lhe matar porque ele se tornou uma figura mundialmente conhecida, vocês estão a mentir, vocês tentaram me matar, vocês não me envenenaram. Agora vocês estão a morrer com veneno. Eu disse todos aqueles, até aquele que ouviu. Qualquer um, só que ouviu, vai morrer também a veneno. Se você não quer morrer, vem falar comigo. Eu tinha me falado que iriam te envenenar. Quem ouviu, vai morrer com veneno. Agora imagine se só aquele que ouviu. Não é aquele que ouviu depois, antes, ok? Aquele que ouviu, olha, o homem vai ser envenenado, vai ser morto com veneno. Quem ouviu antes, vão lhe envenenar também. Imagine se quem ouviu vai morrer com veneno e quem esteve no plano. E os que se assentaram e os que executaram. Covardia. Aleluia. Como disse o antigo presidente de Angola, esse é ato de covardia. Quando ele falava aquele comandante aí que perdeu a guerra no sonho, isso é um ato de covardia, pá. Pepe de Castro. Isso é um ato de covardia. Sejam homens, pá. Não sejam maricas, não. Como é que é? Já caiu, já caiu, já caiu. Graças a Deus. Aleluia. O poder aumentou. Vocês não podem imaginar em que dimensão estou a vos falar. Vocês vão ser assustados de noite para dia. O poder aumentou. De noite para dia. De dia para noite. Não, de noite para dia. Quando acordar. Então não é de dia para noite, não. De noite para dia. Outro poder muito grande a se mover entre vocês que deram crédito que nós somos o Elias que havia de vir ao mundo e que já está no mundo. Aleluia. Amém?
Alguém está doente entre vocês? Eu posso te ajudar. Alguém estava a chorar agora aí, implorando favor. Não precisasse implorar favor. Vocês não estão diante do tanque de Betesda, não. Aqui não tem mais tanque de Betesda. Aqui está o enviado. Aquele que viria com a cura debaixo das suas asas. Como está escrito, que o sol da justiça vai nascer em breve àqueles que temerem o Senhor. E que Elias viria antes que viesse o dia grande e terrível do Senhor. Antes que o Senhor não viesse destruir a terra com todo tipo de praga. E eu já vim, ok? Então eu trago a cura debaixo das minhas asas. Alguém está doente entre vocês? Se você puder crer, quando você determinar qualquer coisa vai acontecer. Porque aqui está aquele que tem o monopólio do poder. Oh, aleluia! Quem é que está doente? Eu quero ministrar as curas agora. Primeiro, os que estão na live. Não é intercessão. Não vou ler nenhuma intercessão no princípio. Só os que estão na live. Quem está doente, está na live, esse aqui eu vou lhe curar primeiro. Depois é que vem os intercedidos por vocês. Como é que é? O homem pagou seu cartão de saldo para estar aqui, para ser curado. Vai ser o último. Não façam isso. Aleluia. Dores de cabeça no corpo e no braço, receba a cura. Não seja livre da gripe e irritação na garganta. Eu disse que meus pés estão a doer, estão cheios, nem consigo sentir peso. Receba a cura. Agora sinta o peso agora. As dores aparecem. Assim seja livre da dor de coluna. Receba a cura da renite alérgica. Inflamação sai. E seja curada a dor do peito e garganta. Cego de um olho, visão fusca. Efata, abra teu visão. Dor do joelho, sai. Seja curada a dor do braço, levante ele. Em nome de Jesus. Seja curado o tumor no seio. Receba a visão restaurada. Seja livre das miomas. Apareceu um cliente no meu trabalho, viu a foto do pai. O mata-bruxo disse, este é o Marcelino. Mas perguntou de uma forma estranha, parecia agente da secreta. Quando fomos a profundo da conversa, disse a verdade. Sim, sou da secreta. Fui lá fazer um trabalho, mas coitado. E simplesmente filho de Deus. É simplesmente filho de Deus. Estava a fazer trabalho onde? Na igreja ou onde? Ele estava a pensar que desistiu, né? Fugiu. Não, deixa ainda ler outra vez. Mas perguntou de uma forma estranha. Parecia agente da secreta. Quando fomos a profundo da conversa, disse a verdade. Sim, sou da secreta. Fui lá fazer um trabalho, mas coitado, é simplesmente filho de Deus. É muito forte. Seja livre, dor da garganta. Dor de barriga sai. Sim, isso é muito forte. Filho alheio. Coitado é filho de Deus. Mando vosso testemunho, todos os que foram já curados. Sai tosse, catarro. Dor no joelho, sai. Benedice, catende. Papa, je anabesse un niveau de coude qui me fait mal. Je prends des remèdes, mais je vomis après prier pour moi. Bénédicte, reçois la guérison. Au nom de Jésus, reçois. Seja livre das dores e mal-estar. Irmão, está mal com câncer. La pulmone. Oh, seja curado. Câncer no pulmão sai. Zuleika, Zimenare. Esse está no quem? Na Venezuela, ok? Seja livre da pressão. Foi na igreja. Tini, né? Grâce et famille. Bonsoir, papa. Je suis guéri et une fille en nom de Bénédicte Katende.
ma fait trocher vous chevaux la retraite disparue. Elle m'a dit, j'existe, le nom Jésus, venez témoigner. Oh, reçois, grâce famille, fille, de bénédicte qu'attende. Oh, reçois le guérison, reçois délivrance, travail, au nom de Jésus. Todos vocês que estão a fazer pedido, você que está doente, põe a mão no lugar da enfermidade. Passaram muitos testemunhos, né? Em nome de Jesus Cristo, todos estão a me ouvir agora que estão doentes, sejam curados. E vocês que estão a interceder para pessoas que estão doentes, então também essas pessoas já receberam a cura. Tem um testemunho, disse que lhe falaram do mestre numa rapariga, ela veio lhe assistir e a moça lhe fez tocar no cabelo do mestre. Ele disse depois de tocar, o nódulo desapareceu. Ela veio testemunhar esse milagre. É incrível! Ah, graça! Eu estava pensando que estava a pedir... afinal, Yolanda, é muito forte. Estão a ouvir? Está em que país? Graça! Quel votre pays? Votre pays? Congo Democratique? Parlez, Graça. Ouviu? Lhe falaram do mestre numa rapariga. Ela veio lhe assistir e a moça lhe fez tocar no cabelo do mestre. Ele disse, depois de tocar, o nódulo desapareceu. É incrível. Miloca Emília, minha primeira vez, Deus te abençoe. Todos vocês que vieram pela primeira vez, se vocês estão doentes, ficam curados e as portas se abrem, receba a bênção que vocês estão a pedir agora no vosso coração. Todos vocês que vieram pela primeira vez e todos vocês que estão na live, eu vos curo agora em nome de Jesus. Eu curo também as pessoas que vocês estão a interceder. Eu abro as portas da petição que vocês estão a fazer ao meu Deus. E que a chuva caia nas vossas vidas. Haja portas abertas, bênção, libertação, restauração, transformação, saúde, proteção, viagem, casamentos. Em nome de Jesus eu expulso todos os demônios que estão a vos perturbar, a impedir a vossa prosperidade, o vosso casamento, felicidade, saúde, vida. Sai, demônio! Em nome de Jesus. Amém. Grace. Oui, grâce. Mon fils qui était fou est juste collé votre photo sur a tête. Hein? É o mesmo testemunho, né? Cabral, creiam somente. Não estão nada com tosse ou fineza. Estavam com tosse todos em casa. Aleluia. Ela já recebeu a cura, mestre. Testemunhou que a Benedite lhe disse para tocar no cabelo do mestre. E o problema na tiroide desapareceu. Glória a Deus. Graça. Au revoir, madame. Todos os dias Benedite lhe conta a nossa história. Je suis alarme, papá. Ele é... Hã? As mensagens desapareceram. O filho dela tinha problema de loucura. Ele lhe pôs o folheto e lhe disseram para dizer que Elias já está na terra. Agora ele está muito bem. Muito forte, Graça. Graça está cheia de milagre. Amém, Cabral. Muito forte, fã. Esse passo que é do Congo, né, Gaspar? Aquela irmã que está a fazer trabalho, né? O que eu gosto nisso é que eu tenho as minhas 6 fotografias. É mesmo ele, né? Não é Benedite aquele. Não é Catende. As irmãs estão a trabalhar, viu? A evangelizar pessoas. Lhe manda para tocar.
Eles mandam, fala, Elias já está na terra. É incrível. Isso aqui é coisa fora de série. Filho dele era maluco. Ele colocou a foto na cabeça dele e disse, Elias já está na sua terra. E o filho já está bom. Ô terra, benedite catende, legge de mon papa Elie. Ouviu? Ouviram até na foto dele? De que país é ela, Gaspar? A Benedite. Catende, grande femme de Dieu. Benedite Catende, je suis là, papa. Oui. Ai das 6 fotos. Eu já estava a desconfiar. Já estava a desconfiar. Uma mulher ousada. É incrível. Diz a ela que um dia nós vamos lhe chamar para vir para quê? Para Angola. Vamos mandar as passagens para vir visitar Angola. Pode ser não esse ano, próximo ano. Fala. Antes de eu trabalhar, disse pelo sacrifício de Jesus e o sacrifício de Elias na terra, hoje a temperatura da minha cidade vai abaixar para mim poder trabalhar. Isso está acontecendo agora. Rio Grande do Sul, Youssef, Brasil. Pode sim, príncipe. Está a perguntar mais. Você pode tirar cópia. Pode fazer isso. Pode dar aos milhões. Vocês estão a ouvir essa senhora aí, Benedite? É esta que foi na loja do indiano para tirar fotografias de Elias, do homem que está a falar aqui, e foi expulsa da loja. O indiano ficou chateado com tantas fotografias que existem, só quero essa fotografia desse homem. Você não sabe que esse homem está a estragar as minhas máquinas? Vai embora. Mas como ele encontrou lá alguém do bairro dele, da rua dele que trabalha lá, lhe ajudou, tirou algumas fotos. Quando o dono indiano veio, deu chapada no quem? No moço. Chamou a senhora, você lhe entregou as fotos, lhe expulsou, não quero te ver mais aqui. Você quer trazer desgraça. E começou a falar aos trabalhadores congolenses. Vocês não vão me matar? Não. Vocês querem que eu moro em Kinshasa? Eu não vou morrer em Kinshasa. Não. Então aquele jovem viu isso. Quando se encontrou com a vizinha dele, lhe perguntou: como é que a fotografia de um homem faz tornar o meu chefe perturbado? Quem é esse homem? E a senhora disse: esse é o Elias que está escrito na Bíblia que havia de vir. E o rapaz disse: eu quero saber mais dele. Quero lhe seguir também. Ouviu? No dia seguinte as máquinas todas avariaram. As máquinas do homem avariaram todas. Porque fez feitiços para... Todos da Índia têm impacto. Ouviram? Expulsou aquele rapaz. Nesse momento o rapaz foi expulso, mas eu já lhe abençoei. Que outro emprego vai aparecer, melhor que aquele. É esta irmã que está a evangelizar as pessoas. É essa irmã que evangelizou a Graça, que tinha um nódulo na garganta da tiroide, lhe mandou para tocar no cabelo do homem e falar: Elias já está na terra 3 vezes, e o caroço desapareceu. Filha dele era maluca, foi com a fotografia do homem. Ela está a distribuir fotografia, está a oferecer, está a dizer: toma isso, tens garantia, leva essa foto. E os angolanos ainda estão a dizer: esse homem, isso que você está ouvindo em Angola. Isso é no Congo Democrático, que vieram vos ensinar o Evangelho. Não são eles que vieram vos pregar o Evangelho. Antes que viessem os brasileiros, quem que entraram primeiro? Foram os congolenses. O Evangelho corrupto. Aleluia. Isso é simplesmente maravilhoso. Hoje em andamento fiz uma curva e no meio da estrada apareceram 2 autoridades policiais. Por sorte eu estava a andar devagar, porque eles pararam ali no meio da estrada, só depois de colocarem a mão
na cabeça e fizeram uma vénia para a foto do apóstolo, é que conseguiram gritar bom dia e sair da estrada. Até parece que haviam ficado paralisados aí. Polícia moçambicana. Aleluia. Sexta-feira vai cair aqui na Alemanha uma tempestade de neve. Uma oração, meu Pai. Todos aqueles que têm a fotografia do homem não sofrerão nenhuma consequência. Aleluia. Ela disse esta semana que o sonho dela é da família e da família é de ir em Angola. Já começaram a juntar dinheiro. É muito forte. E eu aqui estou a lhe abençoar. Então, não espera mais. Quando estiver já pronto, não me espera mais da promessa que eu fiz. Depois ele fala em off. Gaspar. Incrível. Antônia Reis. Minha irmã, dia 1, pediu uma palavra para libertar o filho dele das drogas e bebida. Ele foi liberto depois da palavra. Ele não bebeu mais. Ele está na minha casa. Está diferente. Glórias ao Rei Jesus. Antônia Reis é muito forte. Nossa live chegaria até o fim. Respiração acelerada. Aquieta-te. Tem também um testemunho de um bruxo que viu a foto do mestre e começou a vomitar sangue. Neste momento está internado. Ouviu? Benedito é terrível. Está a perturbar o Congo todo. Oh, Catene. Ah. Viu a foto do homem? Começou a vomitar sangue. Ouviu? Por isso o indiano estava ali a fazer barreira para não tirar as fotos. É incrível. Quase que matou quem? O homem que estava a fazer recenseamento do emprego. Ele foi com as minhas fotos na mochila fazer o quê? Recrutamento, teste. Então, o homem do recrutamento lhe pediu uma lapiseira. E ela, quando abriu a pasta, ao tirar a lapiseira, as fotos caíram no chão. Quando o examinador viu o meu rosto, gritou: você quer me matar? Tira isso. Você está mesmo aqui, então você não gosta do emprego? Você não sabe que esse homem é... Você não sabe quem é esse homem, o que ele está fazendo na terra. Você está trazendo mais aqui ainda à procura do emprego. Não, você não gosta do emprego. Não. Você quer me matar? As colegas foram até ele e disseram: colega, como é que você fizesse isso? Esse homem é perigoso. O mundo todo, parece que os 8 bilhões já me conhecem. Vocês sabiam disso? Os 8 bilhões já se perceberam da minha existência. Como é que aquelas pessoas sabiam também? Chegaram até ele: ih, colega, você trouxesse esse homem aqui. Ah, você não gosta de trabalhar? Este homem aqui é perigoso. Você também está andando com esse homem? Ah, então você não gosta do trabalho. Então você não gosta do trabalho. Foi expulsa, mas depois o mesmo indivíduo que lhe ligou: agora pode vir, mas não leva mais aqueles... É a Benedite, sim. Olha, pode vir trabalhar, mas não vem mais com aquelas fotos, tá? A prima dele veio lá dos quimbandeiros, lá da aldeia. Ele encontrou já a casa armadilhada.
Benedito já colocou a minha fotografia na porta, no quarto, não sei o quê. Ele veio lá do museu, que a bruxa prima. Quando chegou na porta, gritou: ai! A Benedito, quando saiu para ir ver aquele grito de quem, encontrou a prima desesperada lá na porta, a tremer. Arrumou as coisas, andou. Foi embora. Foi no Marabu, chefe. Para ele tratar, para ele perguntar quem é aquele homem. Então, ontem eu tinha colado sua foto na cabeça de um louco. Ele está curado. E um paralítico está bem também. É incrível, viu? Esse é Benedito. Meteu num louco, o louco ficou bem. Olha, essa mulher é terrível. Não é. Ouviram? Não, essa mensagem que a Lorena traduziu, que ele meteu a fotografia de um louco. A minha fotografia, aliás, na cabeça de um louco. O louco ficou liberto. Colocou num paralítico, o paralítico andou. Je suis en larmes, pardonnez-moi. Graças. Graças. Quando Benedito nos fala sobre você, eles zombam dela. Nós dissemos a nós mesmos que ela mesma não tem casamento. Que ela me perdoe. Que o Senhor me perdoe também. Ouviu? Essa é a graça que está a pedir perdão. Quando a Benedita lhes falava dela, de mim, eles zombavam dela. Diziam: você nem tem marido, você não tem casamento. Agora veio pedir perdão a Benedita e também a mim. É muito forte, pô. Lorena disse que está perdoada. Meu telefone caiu na água, usei o decreto e começou a funcionar. A Graça disse: estou chorando, me perdoa. Bruxa olhou para a foto do homem, começou a vomitar sangue. Ele ia déjà se ter, já confirmei. Olha o que a Benedito disse. Elias já está na sua terra. Eu confirmo. Glory to God. Isso é muito forte. Perigo na terra. Terror na terra. Minha fotografia é mais perigoso do que o Trump. Como é que chama aquele exército do Trump? Não os marines. Esses que foram capturar o quem? O Maduro. Sim, Sônia. As pessoas estão a sofrer. Os feiticeiros estão a sofrer terrivelmente. Papa, moi je ne attendais rien de tout. Disse que eu não estou a entender, né? É incrível o que está a acontecer com a foto do pai. Mulima, Milena, não é brincadeira. A terra, Miguel, vai pedir. Não tem como. Se esse é só... Hein? A hora 2 do dia, a caminho da hora 3. E quando bater a hora 12, então? Não me falam ainda. E quando bater... Primeiro não vou bater na 12. A hora 6. O meio-dia. Daqui a um tempinho. E a hora 12, então? Enyonga Brenda, thank you, Jesus.
You are healed, sister. Or receive, sister Nyonga. Chama-se força delta. A foto do homem é mais perigosa do que a força delta. Porque se eles olharem minha fotografia, todos eles vão ficar de joelho. A força delta. Vão se vergar. Uns vão vomitar sangue, outros vão perder ar. Não a força delta, porque todos eles são feiticeiros. É, Celso? Então, nos conhece a beber. Hoje... Cada milagre. Cuna, hoje não ordenaste o teu filho para se esconder? Ele disse que não entende português. Não tem problema não. Diz que eu estou aqui para te ajudar. Diz, Gaspar, que você vai lhe ajudar. Bélgica. Par de nevar. Ana Márcia. Dinorati. Estás em que país? Entra nas redes sociais, fotografia você encontra. Manda que? Como é que se diz? Imprimir. É fácil. Você não precisa de alguém que te dá fotografia. Qualquer foto do homem que você tirar nas redes sociais, já tem. Já tem o power. Perturba os NDOC. Onde tem foto, feiticeiro não entra. Quer de noite como de dia. Já eu disse, nossa mente não tem capacidade suficiente para conseguir imaginar. É? Miguel, não tem como. Baixa na internet, depois vai na papelaria imprimir. Ouviu a mulher que está a pedir foto? Se te resistirem numa, vai noutra. Porque há bruxos que não vão aceitar que passe nas máquinas dele. Há bruxos que vão falar, não. Minhas máquinas vão estragar. Os feiticeiros não querem que a minha foto passe nas máquinas dele. Se alguém vai com minha fotografia no STF, aí do Brasil, o Moraes vai se enterrar. Lá mesmo, em plena reunião, aparece lá com uma cartaz e grita, Elias já está na sua terra. A careca de Moraes vai sangrar. Hã? Se alguém vai no Palácio da Alvorada, com a minha foto em plena reunião, Lula vai cair no chão, vai perder sentido. Pilinganga, mandei o vento na Índia, para as meninas. Você até não falou meninas, para as miúdas. Já estão lá duas? Não tinha lá só uma. Aí na Índia. O testemunho do bruxo que está a vomitar é muito forte. Vou traduzir o áudio que ele me mandou e partilhar no grupo. Faça isso, Gaspar. Já devia ter feito isso. Rapaz. Tem que estimular a fé das pessoas. Natividade de Manjani, grande verdade. Onde tem foto de Elias, não entra feiticeiro. Ouviu? O mundo vai a um caos, Ricardo. A maioria das cidades estão entrando em falência. A minha cura desta gripe que me pegou, estás curada. Careca do Moraes vai sangrar. Ontem não aceitam imprimir, dizem não tem tinteiro suficiente. Se você num lugar e ele não aceitar imprimir, fala, lhe ameaça.
Diz, se você não imprimir essas fotografias, isso tudo vai falir. Vai perder isso tudo. Ele fala mesmo assim, ou você vai imprimir isso e as tuas máquinas vão estragar, ou você vai deixar de imprimir e vai perder tudo. Ah, eu duvido que eles não vão fazer isso. Falta do respeito. O que disse a Graça? Que parlé. Diz mesmo a esse mesmo, ou você vai imprimir isso, ou você vai perder isso. Ele diz assim, agora escolhe. Se ele zombar, retira-te. Depois de um tempinho volta lá para você ir ver. Portas fechadas. Graça, papai, você sabe quem você é? Este é o Filho de Deus depois de 10 anos de loucura. Gastei dinheiro, fui ao padre, mas nada. Mas ontem uma amiga que zombou, que eu zombei, porque ela usa uma saia longa e um vestido, colocou sua foto na cabeça dela. Não, pai, vou dizer ao mundo inteiro que minha mãe está paralisada. Estava paralisada. Ela está a andar sem problemas. É incrível. Ouviu? Não, calma aí. A que estava maluca é quem? É a Popa Graça. Você sabe quem você é? É o Filho de Deus. Depois de 10 anos de loucura. Mas não entendi bem, ó Lorena. Gaspar. Traduz bem isso aí. Vou dizer ao mundo inteiro. Ah, você usasse embora assim o tradutor, ô Lorena? Não faça isso. Esse tradutor aí engana bué. Deixa o Gaspar traduzir. A Graça está a dar testemunho. Disse que pai. Disse que vai dizer a todo mundo que a mãe dela foi curada por tua causa, pai. Desta pergunta, se o pai sabe quem é, disse que alguém riu da moça de saia comprida. Essa moça pôs a foto na cabeça da mãe e a mãe paralítica está a andar. Ela disse que tem que dizer ou testemunhar ao mundo inteiro esta maravilha. Perguntou ao pai se o pai sabe quem é o pai. Gaspar, Yolanda, ele fala que eu sei quem sou eu. Diz que eu sei quem sou eu, de onde eu estou a sair e de onde eu estou a ir. Olha só. A Graça me perguntou se você sabe quem és tu. Oh, meu Deus. Não, já me falaram mesmo isso. Vamos falar, ele mesmo nem sabe quem ele é. Ele mesmo nem sabe. Uns perguntam, ele sabe? Não, não sabe. Oh, ele não sabe nada. Antes, não agora. Ah, esse é o Filho da Graça. Ah. Sim. Oh, Lorena, é o tradutor que você usou. O Filho da Graça é que estava louco 10 anos. As pessoas gostavam de passar ao lado do meu portão. Colei a foto do pai, agora já ninguém passa perto. Só olham à distância. A Graça disse também, ela vai mudar como a sua amiga. Vai seguir o pai, salvador dela. Vai seguir o Salvador, ninguém pode lhe parar. Sim. Diz a ela, Yolanda. É urgente fazer isso. Ninguém vai lhes parar. Diz todo o Congo pode se levantar, vai cair.
Deus impossível. Não é brincadeira, não. O rapaz perguntou se você sabe. Sabes quem és tu? O ex-maluco. Viu? O rapaz que ficou 10 anos maluco. Está a me perguntar se tu sabes quem és tu. E depois acrescentou: tu és o filho de Deus. Ai, meu Deus do céu. Isto é simplesmente maravilhoso. Amém. Deu para vir rir um bocado. Depois de um dia no santuário. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo. Yolanda, você está a escrever mais em inglês? É francês? Ele fala inglês? Ou se enganaste então? O ex-maluco, Miguel, o ex-demente está me perguntando se você sabe quem és tu. Não, ele tá, como está me vendo assim na normalidade, ele pensa, ele parece que não sabe. Não, não, calma aí. Ele assim, ou ele então não sabe? Ai, ele parece que não sabe, né? Tá embora rir, deitado mesmo aí. Ele parece que não sabe. Aleluia. É isso que os bruxos andam a falar, ok? Mensagem traduzida. Papá, sabes quem tu és? Tu és o filho de Deus. Durante 10 anos o meu filho esteve doente. Gastei muito dinheiro indo aos padres, mas nada aconteceu. Mas ontem uma amiga minha, a quem eu zombava, por vestir uma saia comprida, colocou a sua foto na cabeça e ele foi curado. Direi ao mundo inteiro que a minha mãe, que estava paralisada, já anda sem problema. Ouviu? É, Pastor José, você viu? Tá me perguntando, tu sabes quem és tu? Ah, foi ela quem perguntou. E ela mesmo se respondeu. Sim, perguntou e se respondeu. Tá consumado. É o fim da nossa live. Mas logo estaremos juntos. Zambia Pambola, Benedict, grâce, tout le monde. Zambia Pambola, au revoir. God bless you. God bless you. Deus abençoe todos vocês, porquanto mais logo voltaremos.
Mestre, Trump foi atacado, Putin foi atacado pelo Trump. Como assim? De atacar mesmo lá na Rússia? Isso é notícia nova ou ataque de palavras? Benedito disse que o cabelo do Messi tem mistério. E como tem? O sangue tem poder. O sangue tem poder. Olha a graça que ele disse. Amém, filho de Deus. Amém, filho de Deus. O sangue tem poder. O sangue tem poder. O sangue tem poder. Não importa quem és tu. Sangue tem poder. Não importa quem és tu. Ele te cura.